Então, já chegou o nosso momento, nós vamos começar, né? Vamos fechar os olhos, vamos relaxar agora. Vamos aproveitar que nós estamos nessa casa do caminho. Nossos amigos espirituais já estão aqui, nossos anjos queridos, guias, protetores. E também os nossos irmãos da saúde, os médicos do espaço, que trazem as essências das plantas que nós ainda não conhecemos e manipulam esses fluidos para nos auxiliar nas nossas mazelas físicas. Mas o amor que emana de Deus é o que faz a revolução da nossa evolução em nós mesmos. Então nós temos que serenar o nosso coração, colocar fora tudo aquilo que não serve mais, tirar dos nossos porões lá que está guardado mágoas e rancores, fazer uma catarse, nos libertar dessas coisas que nos aprisionam, para que possamos ir de encontro às coisas positivas e benéficas para o nosso bem-estar. Quanto mais coisas pesadas nós estivermos carregando, mais atrasados e pesados nós ficamos. Por isso nós pedimos a Deus de infinita misericórdia, de infinita bondade, que nos ilumine, que nos abençoe, que nos proteja, que proteja os nossos lares, os nossos familiares, e que tenha sempre aquele olhar maravilhoso e carinhoso para esse planeta tão abençoado, que é a pátria do Evangelho, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que Deus então abençoe a todo esse planeta, e em especial o nosso Brasil, coração do mundo. Somos todos gratidão a esse Pai por tudo que nós temos recebido. E cada um faz a sua ideia de o que deve modificar para ser mais feliz. Lembrando sempre que só o amor constrói e só o amor vence. Muita paz a todos, que assim seja. Então, foi escolhido para nós conversarmos sobre as penas eternas, né? Você sabe que desde pequenininho, eu acredito que nós já viemos mais ou menos da mesma cultura e, né, já crescemos mais ou menos com aquelas ideias de que nós temos aí o anjo bom e o anjo mau, né? Aquela história, tem o meu lado direito, né, o anjo bem, bom, o lado esquerdo o anjo ruim, porque nós somos todos criados com aquela ideia de um Deus castigador, não sei de vocês, mas aquela ideia assim, ó, quando a gente era pequeno, cuidado porque Deus castiga, não é isso que a gente aprendia? E aí a gente lembra que se Deus é todo bom e bondade e maravilhoso e perfeito, único, Ele não pode ter coisas ruins nele. Então, de onde é que vem a maldade? De onde que vem as coisas negativas? Não é de Deus. Deus nos dá oportunidade, nos mostra caminhos, nos manda os guias protetores amorosos, todos nós temos um guia espiritual. Deus nos ajuda todos os dias quando o nosso sol já nos manda raios de energia positiva para nós. Quando a atmosfera está pesada, Deus nos manda a chuva para levar embora todos os miasmas negativos que são lançados na atmosfera todos os dias pelos pensamentos dos homens. Então tem tanta gente ruim na Terra, muita gente diz, né? Mas em contrapartida, quanta gente boa que tem na Terra. Se a gente vai fazer uma proporção das pessoas que nós conhecemos, pelo menos eu conheço muito mais gente boa do que gente ruim. Eu sei que existe gente ruim em todos os lugares. E agora mesmo, quando eu estava aqui sentada meditando, eu pensei, como nós ainda estamos num país abençoado, porque o Brasil, gente, é um país abençoado. Jesus escolheu o Brasil para ser a pátria do Evangelho. O Evangelho, ali, o Espiritismo, que é a terceira revelação, nasceu na França, onde ninguém deu a mínima para essa doutrina tão maravilhosa. E fizeram tudo o que fizeram nas guerras da França, aquilo que a gente conhece pela história. Então foi transferido para o Brasil, porque a união do negro, do português e do índio era mais afável às criaturas para receber a doutrina dos espíritos. E nós temos aí nas nossas costas muito pouca coisa ruim que foi feita no Brasil. Alguma coisa negativa ainda ficou, né, da Guerra do Paraguai, da escravidão, nós ainda temos algumas coisas, mas o Brasil é um país que não tem nas suas costas as guerras fratricidas que tem as outras nações. Então o Brasil, gente, é um bebê.
bem dizer, de 500 e poucos anos. Mas a gente tem uma coisa linda que nós estamos sob o Cruzeiro do Sul, que é Jesus, o nosso protetor, e temos Ismael, que é o protetor especial do Brasil. Então, por isso que essa doutrina que eu vou falar agora, das penas eternas, na realidade era uma coisa que, né, no tempo de Moisés, né, olho por olho, dente por dente. Se tu me fez alguma coisa, eu vou lá e faço para ti. Era assim que era no passado, né? As pessoas faziam, outro dia e dava, né? E hoje nós sabemos que depois que veio Jesus, ele mostrou um outro caminho, né? Que é um Deus de amor, um Deus abençoado, que o reino de Deus não é desse mundo, né? Ele encontrou, ainda mesmo vindo de Moisés, um povo. Moisés era um povo muito bárbaro, era um povo primitivo. Eles não adiantava falar de amor para eles, eles não compreendiam, eles não estavam prontos para aceitar a doutrina de Jesus. Então, as penas eternas, como diz aqui, ó, a crença na eternidade das penas perde terreno. Ela tá indo embora aos poucos, ela está perdendo a sua eficácia quando nós estamos no agora. No tempo de Moisés era um tempo do povo primitivo. Lá não adiantava falar de amor, de bondade, de carinho, porque eles não queriam saber. Era castigo, só o castigo funcionava. Porque eles eram tão atrasados que eles não compreendiam. Mas eu estava me lembrando ali que nós ainda estamos convivendo com pessoas atrasadas. Tem pessoas que batem os filhos feito louco, achando que o filho vai se modificar. Ele mesmo já apanhou um monte quando era criança e não se modificou. Mas ele ainda tem na cabeça que se ele bater, ele está educando. A gente vê toda hora na internet a crueldade que fazem com as crianças. Por isso que muitas crianças fogem de casa, porque eles estão vivendo um tempo de primitivismo, de barbárie dentro dos lares. E bater nos outros não educa, porque senão nós estaríamos todos assim, 100% educados. E eu estava me lembrando também que nós temos países aqui, nossos co-irmãos, na nossa mesma terra, de homens bárbaros que atiram ainda matam as mulheres apedrejadas. Ainda no tempo de Jesus, ainda acontece hoje. Outro dia eu estava lendo mesmo de uma menina que tirou o véu, né, o lenço que eles usam, e ela foi presa e apanhou porque ela tirou o véu e mostrou os cabelos. E eu lembrei também que teve uma época das Olimpíadas que uma dessas meninas, dessas outras religiões, e ela era uma baita de uma atleta, e ela foi competir junto com as do Ocidente, e ela ganhou medalhas, ela se deu super bem. Em vez de ela ser recebida na terra dela, né, com louvores que ele faz, os nossos aqui, ela apanhou, gente, quando ela chegou lá, porque ela mostrou os tornozelos. Então veja como nós ainda estamos na mesma terra, convivendo com a barbárie do tempo antigo. Por isso que nós temos que começar a estudar mais para a gente se libertar dessas coisas lá atrás, daquele Deus castigador. Eu lembro meu filho pequenininho que dizia, você Deus vai me castigar, como é que ele está me vendo? Ele está em cima das nuvens? Porque na cabeça de uma criança, o Deus castigador, onde é que ele está? Como é que ele sabe quantos pecados eu fiz para eu ser castigado, né? Porque nós temos essa ideia, cuida que tu vai para o inferno. Quantos pecados eu tenho que fazer para ir para o inferno, né? A gente não tem uma noção. Existe uma tabela X ali? Então nós sabemos que isso são coisas de passado. Mas não se pode contestar que apesar de caducada essa ideia, ela ainda constitui a tecla dos adversários das ideias novas. Quer dizer, ainda é necessário para essas pessoas que não admitem que as ideias novas, que é esse tempo antigo e bárbaro, que é o que vai dar resultado, né? Então, a doutrina das penas eternas teve sua razão de ser como o inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados, intelectual e moralmente. Nós ainda ouvimos falar, né? Tu vai para o inferno. Por que o demônio? Por que o demônio? O que é o inferno? Nós temos dentro de nós, carregamos dentro de nós o nosso inferno e o nosso céu. Se nós somos pessoas criminosas e ruins e maldosas, nós vivemos já no umbral. Nós já estamos nesse meio. Porque as pessoas ruins que fazem coisa de mal para os outros, ela é a primeira a ser contaminada, que está saindo dela a maldade. Então ela já está num autocastigo, num flagelo. Né? E quando ela vai estar perto da morte, ela nem se acha merecedora de ir para lugares mais altos e mais elevados, porque ela sabe que ela cometeu um monte de erros aí, ela tem medo do desencarne, né? Agora, quando a gente é bom, que a gente procura fazer o bem, a gente não é perfeito, que na Terra não é lugar de anjos ainda, nós vamos passar, né, um bom período ainda.
E aqui nós estamos, então, num planeta de expiação e de provas, que ainda reencarnam as pessoas que têm muitos débitos da saudade, erros cometidos em vidas passadas, mas já está tendo uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, já está escutando isso que nós estamos falando aqui abertamente, né? Se fosse 100 anos atrás, ainda tem gente matando gente nas fogueiras, né? Então, não precisa ir muito longe. Então, para ver que isso tudo já ficou no passado. Hoje nós temos que ter uma outra ideia, criar as coisas de uma outra forma. E quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. O que é mais material? É aquelas pessoas que só dão valor para aquilo que elas podem tocar, que elas podem sentir, é o dinheiro, é os bens materiais. Essas pessoas ainda estão, elas não estão na espiritualidade, ainda elas não entenderam que nós estamos aqui de passagem. Por que a gente volta para a Terra? Porque nós temos ainda coisas para cumprir do que nós deixamos passado lá atrás. Ou então a Terra não nos ofereceu ainda, porque nós ainda não nos adiantamos como ela, toda a ciência, todo o conhecimento, toda a filosofia, toda a religião, nós não conseguimos numa encarnação só. Então nós temos que ter inúmeras encarnações para nos modificar. E o senso moral é o que mais tardio se desenvolve no homem, nesses homens primitivos. Então, ele desenvolve um monte de coisas menos o senso moral. E assimilando a sua própria natureza, Deus não passa para ele de um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível, como o rei déspótico. Por isso, se vai falar de um Deus de amor, ele não vai acreditar. Agora, ele precisa, para essa pessoa material e grotesca, de um Deus castigador. Ele ainda precisa desse Deus, porque se diz um Deus de mansuetude, ele não vai dar créditos, né? É que nem no passado, né? As pessoas, elas recebiam, quando os caras iam para a guerra, elas recebiam os conquistadores que traziam, né? Arrastando as suas vítimas por onde eles passavam, mas aonde eles chegavam, na sua cidade, eles eram recebidos com pompas, o povo todo na rua aplaudindo, sem se dar conta daqueles irmãos que eles traziam ali, né, arrebanhados da onde eles chegavam, eles subiam tudo, e eram pessoas como eles. Então as pessoas achavam bonito aqueles conquistadores, o que eles estavam fazendo. Ainda nós vemos muito sobre isso, né? Então, à medida que o espírito se desenvolve, o véu material se dissipa pouco a pouco, e os homens habilitam-se a compreender as coisas espirituais. É isso que nós estamos fazendo aqui, ó. Nós, espíritas, sabemos que o que nos acontece agora de infortúnios não é de graça, não é por acaso, e algum resquício que nós deixamos lá atrás para resgatar, que está sendo entrave da nossa felicidade agora. Na Terra nós alternamos momentos de felicidade e momentos de tristeza. É impossível conhecer uma pessoa 100% feliz o tempo todo. Porque a Terra ainda não é um lugar de vir aqui passar férias e um lugar de felicidade. Nós ainda não estamos nesse momento, mas iremos passar, nós vamos chegar lá, mas ainda não. E agora nós estamos vendo também o quanto de coisas negativas acontecendo e o quanto nós vamos ver essas pessoas que vão estar passando um planeta aí, você já tem muita coisa ouvindo agora, muitas coisas acontecendo das previsões, de um planeta que vai passar, inclusive vai trazer uma determinada escuridão, não sei, os cientistas deverão avisar quando isso vai estar chegando, que vão levar essas almas que vão desencarnar, muita gente ruim vai embora, porque senão o planeta não muda. As pessoas nascem uma encarnação, 2 encarnações, 10 encarnações, 100 encarnações e não continuam fazendo as mesmas maldades de vidas passadas. Não mudam porque ainda estão com aquela coisa dentro delas, a raiva, o rancor, o ódio, o ciúme, a inveja. E elas têm raiva das outras pessoas, elas não se modificam, gente. Por mais oportunidades que os espíritos dão para elas, elas não se modificam. Continuam fazendo maldades, as mesmas coisas que faziam no passado. Então, resta aos espíritos do bem retirar essas pessoas, que nem já aconteceu conosco, quando nós estávamos lá em Capela, né, um planeta bem mais superior, e não estávamos afinizando lá, provocamos alguns distúrbios e viemos para cá, né? E esses espíritos que estão aí grosseiros, maldosos, eles vão sair da Terra, senão a Terra não consegue passar de expiação de provas para o planeta de regeneração, aonde nós vamos ter uma época de paz e sermos mais felizes. Então isso já está acontecendo, muita coisa já está acontecendo. Eu lembro de uma vez que eu li no livro que a Atlântida, que era uma região que ela fundou, né, ela tinha
muitas coisas deles, ainda foi tão negativa que ela não suportou o que eles faziam, né? E afundou. E disseram que esse lugar vai subir novamente. Vamos aguardar, dizem ali ali para cima, que já viram uma estrada ali, já tem aí, né? Os cientistas viram que tem no fundo do mar ali. Então, algumas coisas, previsões que falaram, estarão acontecendo. Então, as pessoas que são boas não devem ter medo, porque elas não fizeram nada de mal. E nós estaremos sempre procurando ser o melhor a cada dia. Mas os que fazem coisas erradas, o que eles têm que ter medo? É deles mesmos. Não existe maior medo do que as coisas que nós fizemos de mal. E o mal, ele vai ter que ser erradicado, tá? Então, no tempo de Jesus aí, ó, as almas foram criadas encarnadas. Aquele tempo de Jesus, quem é que soltou Jesus? Preferiram soltar um ladrão e crucificar o Cristo, né? Jesus era uma pessoa que só trouxe amor e bondade. Os seus ensinamentos eram amorosos. Ele não trouxe nada negativo, mas os poderosos daquela época não queriam aquele Jesus porque ele falava de um reino. E na cabeça deles, Jesus ia fundar um reino novo. E como eles eram os reis da época, eles não admitiram. Então, eles acabaram crucificando Jesus e o próprio povo judeu acabou, então, soltando Barrabás, que era um criminoso, né, bem perigoso, mas escolheram ele para soltar. Mas aqueles irmãos, então, naquele tempo de Moisés, eles sumiram do mapa? Não, gente, eles são os mesmos. Ali, ó, essas almas eram as mesmas que viviam sob o império das leis mosaicas e voltaram, então, melhor, numa terra melhor e mais modificada. Então, quer dizer que nós que estamos aqui poderíamos ser ainda seres daquele tempo que viveu lá atrás e que fizemos ali uma porção de coisas erradas e que agora nós vamos passar, então, a nos modificar, a sermos melhores e sermos um ponto de referência, gente. Nós que estamos dentro da doutrina espírita, nós sabemos que as penas são por um período. Nós cometemos determinados erros e nós reencarnamos para corrigir. Se nós corrigirmos esses erros, não tem por que nós ficarmos eternamente pagando. Não existe a pena eterna, ela vai se modificar. E nós sabemos que existem por aí, né, outras pessoas que falam de um inferno da criatura nunca acaba. É um inferno material, a criatura fica no fogo e nunca termina, nunca termina. Não existe isso aí são crendices que não tem como, né? Sabemos que no umbral, gente, não sei se vocês já ouviram falar, mas o umbral é uma região onde todas as pessoas que se agrupam ali têm o mesmo pensamento. E pensamentos ruins. Quer dizer que se nós fizermos estágio lá no umbral, nós vamos encontrar conhecidos, nós não vamos estar sozinhos. Nós vamos ser amiguinhos nossos por lá. Né? Quantas vezes as pessoas elas se acham boas, mas elas cometem atos errados aí na escondida e de repente desencarnam e não acham que vai lá para o céu, do lado direito de Deus, que isso não existe, né? Vai trabalhar, se modificar, fazer o bem, porque tem que se modificar trabalhando, não é recebendo de graça. Agora, se a pessoa é negativa, ela não consegue. Então, ela permanece um período estagiando nas regiões mais inferiores até merecer subir para regiões mais positivas, né? Então, todas essas crenças de castigo, nós sabemos pelos livros espíritas que tem regiões umbral e que eles ainda estão no tribunal da Inquisição. Eles ainda estão fazendo os julgamentos e ainda se a pessoa é bem ruim, quando ela dorme, às vezes ela sai do corpo, ela vai para essas regiões. Lá ela acaba se encontrando com os seus desafetos do passado e acaba sofrendo ali determinados castigos, porque ela ainda é desse tempo. E aí quando ela acorda toda cansada, toda errada, não tem entendimento, não faz prece, vive uma vida assim atribulada e ela vive nessa região ali, né? Em contrapartida, nós temos outros que têm um pensamento positivo, que se preparam para o sono, encontram os espíritos do bem, que são auxiliados no mundo espiritual, encontram solução para os seus próprios problemas, cura até para as suas próprias doenças, recebe ajuda dos espíritos do bem. Gente, de noite a gente trabalha e faz muita coisa, quem dorme é o corpo. Nós saímos para resolver situações ali, para crescer, para progredir e para ser mais feliz. Então, tudo vai depender do jeito como a gente leva as coisas, né? Então, o que nós vamos ver? Que as pessoas que têm aquela história do fogo eterno, né? Não é por ali, não existe isso. Os espíritas sabem que o mundo espiritual, nós fazemos parte de uma colônia espiritual
Enquanto nós estamos aqui agora atravessando esses períodos, outros nossos amigos, amores eternos já estão lá do outro lado, esperando a nossa volta ou nos ajudando para que a gente atravesse aqui da melhor forma possível. E seremos recebidos por eles quando nós voltarmos para a nossa verdadeira pátria. Então nós temos muita coisa para fazer do lado de lá, como temos coisas para fazer aqui. É melhor começar agora, gente. Sermos mais afetivos, mais amorosos, procurar não julgar tanto os outros, porque a gente não sabe o que o outro está passando. Se colocar mais no lugar do outro, como é que seríamos nós se nós estivéssemos naquele lugar? Né? Que tipo de atitudes nós estaríamos fazendo se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa? Porque nós somos muito rápidos no nosso julgamento. E às vezes nós julgamos errados, depois então, esse mesmo julgamento nós seremos julgados futuramente. Então essa aprendizagem dessa evolução espiritual é importante para as pessoas que estão convivendo conosco. Cada um de nós é um ponto de referência de estar, seja no trabalho, seja na casa do caminho, seja em qualquer lugar que ela vai, ela está sendo vista e sendo copiada. Então temos que cuidar com aquilo que nós falamos, porque a nossa palavra pode estar influenciando outras pessoas. E se somos negativos e que falamos coisas negativas e outras pessoas acabam nos copiando, nós somos responsáveis por aquilo que nós espalhamos. Então, de repente, né, os próprios filhos repetem os nossos próprios erros. E aí nós vamos ver um pouco de nós neles. Porque o que mais marca não é o que eu falo, e sim aquilo que eu faço. Né? Então a gente tem que cuidar também com o jeito que nós somos e a nossa forma de proceder, para que possamos então emitir vibrações positivas de amor, de verdade. Tá? Então nós temos deveres, nós temos que nos libertar dos ódios e lembrar que nós estamos aqui, né, o homem tem que se desfazer dos hábitos e de prejuízos, ideias. Nós estamos aí há 40 mil anos separados do primitivismo e nós vemos ainda o primitivismo ainda em nós. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Como é que nós vamos viver de uma forma mais positiva? Tudo vai depender de nós. Nós somos os próprios juízes da nossa vida, nós somos os próprios consultores do nosso destino. Muitas pessoas dizem, eu tenho que passar por determinadas situações porque é o meu destino. Não, o meu destino somos nós que escrevemos. Conforme nós estamos agindo agora ou amanhã, fui eu que construí. Então eu não posso culpar os outros das coisas que me acontecem. Não é o meu cunhado, meu parente, meu colega de trabalho. É o nosso proceder, gente. Se a outra pessoa faz coisas negativas, nós não precisamos entrar na mesma negatividade da pessoa. E se nós entramos na mesma negatividade, nós estamos iguais, na mesma faixa vibratória. Tá bom? Então tudo isso nós temos que aprender com a espiritualidade. É muito grande o nosso texto aqui, eu aconselho quem quiser entender melhor o livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, porque ele dá uma ideia de que é o nosso céu e o nosso inferno, né? Eu sempre digo que nós estamos no entre-meio ali, né? O quantas as nossas encarnações, como é que a gente dizia no passado, é o inferno, o purgatório, é como se a Terra fosse um purgatório, tá? Vamos usar um pouco o termo do passado. Por que é o purgatório? Eu me lembro quando eu era pequena que a gente estudava que o purgatório é um lugar que a gente ia penar um tempo, mais um tempo, depois a gente ia sair dele, não é verdade? E a gente ia para os lugares mais elevados. Então, o que acontece na Terra? São uma encarnação, duas encarnações, são várias encarnações até que a gente se melhore. Para chegar um dia quando nós não vamos mais precisar desse nosso brincadeira, né? A Terra, o nosso purgatório, e passarmos para viver, então, em colônias mais elevadas. Parece que está muito longe, mas de repente está logo aí, a gente não sabe, né? Em que pé nós estamos vai depender do jeito que nós estamos vivendo a nossa vida. Então é isso, meus amigos queridos, né? Fazendo o nosso evangelho no lar, procurar ter pensamentos positivos. Quanto mais positivos nós somos, melhor nós atraímos os espíritos do bem, os anjos amigos que estão aí ao nosso lado, que estão vendo como é que nós pensamos. Conforme os nossos pensamentos, nós emitimos flashes das nossas ideias. E os espíritos que estão passando por aí copiam e veem como é que nós somos, e aqueles negativos podem se aproximar de nós, depois é difícil de tirá-los do nosso lado. Então nós temos que ter o pensamento positivo, não nos deixar levar por ideias negativas, lembrar que o Brasil tem uma missão muito grande, ele vai se concretizar essa missão, porque ninguém pode destruir o que está, né, previsto para o Brasil. Deus não destrói a sua própria obra.
E o nosso Brasil vai vencer, ele vai chegar num patamar mais positivo. Nós vamos atravessar agora bastante turbulências, por isso que é necessário que haja uma preparação, a leitura do Evangelho, a prece, firmar o pensamento, não se deixar levar por ondas negativas, porque virão sim tempos difíceis. O próprio Divaldo estava dizendo que agora 2023, 2024 aí, nós vamos passar por um período bastante complicado no Brasil, e o mundo já está acontecendo. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas nós temos vários e vários países que estão tudo transbordando, né, como se fosse a terra se abrindo, é terremoto, é maremoto, é furacão, é tornado. Gente, não sei, nós vamos ter que rezar muito. O nosso Brasil está realmente, né, suportando, apesar de algumas coisas acontecendo. Mas se a gente se dá conta de ler o que está vendo no mundo ali fora, nós pensamos, nossa, nós estamos realmente num país abençoado. Mas o que precisa? Precisa ter prece, precisa ser bom, não nos deixar nos corromper pelas coisas. Cuidar com as coisas que a gente fala, cuidar com as palavras que a gente coloca na cabeça dos outros, que nós induzimos. Às vezes nós estamos equivocados e nós estamos passando ideias erradas para as outras pessoas. Por isso que eu digo sempre, vamos ler, vamos aprender, porque a gente sabe o que está falando. Né? E olha, nós temos que ter um certo conhecimento, que nós não estamos aqui de brincadeira e que nós somos responsáveis pelas coisas que nós fizemos. E às vezes nós nos colocamos numa situação tão grave que queremos culpar alguém, vamos culpar a nós mesmos. Né? Somos nós que estamos caminhando por esse trilho. E por mais que os espíritos do bem ajudam a pessoa a pensar bem, às vezes a pessoa não quer ir para aquele conselho que está recebendo, prefere ficar no comodismo, naquilo que o outro está dizendo, e acaba, né, se dando assim bastante mal. Mas os anjos da guarda estão do nosso lado, estão nos ajudando a manter o pensamento elevado, o pensamento positivo, e lembrar que o bem não é só o meu bem, não é só o meu bolso que eu tenho que pensar, eu tenho que pensar no bem de todos. Deixemos de ser egoístas, de pensar só no nosso bem-estar, para lembrar que se o outro está lá na Etiópia sofrendo, eu também estou recebendo o resquício desse sofrimento. Se o cara está lá longe, não importa, ele está sofrendo, essas próprias ondas me atingem a nós todos. Nós estamos inseridos no mesmo fluido cósmico universal. Então, enquanto houver a dor na Terra, todos nós haveremos de sentir essa dor. Por isso que às vezes o mundo parece que está pesado. Está pesado porque tem muito sofrimento por aí. E o que nós estamos fazendo para amenizar o sofrimento do próximo? Façamos as nossas preces. Não vamos deitar sem fazer preces, gente. Lembremos aquelas pessoas que estão sofrendo. E tem gente que diz, ela sofre porque ela merece, ela fez. Nós também fizemos, a gente não se lembra. De repente o nosso sofrimento está mais para frente. Ainda nós estamos aprendendo a ser forte para receber lá adiante, né? Talvez alguma prova mais complicada que nós vamos ter que estar mais firmes para passar. Certo? Então, meus queridos, hoje é isso, né? Uma reflexão de que as penas eternas, o castigo eterno, do inferno eterno não existe. Existe sim sofrimento enquanto nós ainda não aprendemos a lição de ser bons. Então haveremos de chegar no mundo espiritual e ver lá a nossa vida sendo colocada lá como um filme. E nós vamos ser os nossos julgadores, nós vamos ser os nossos juízes. Porque nós não vamos ver o que nós fizemos. E de repente nós não somos aquele anjo que nós achamos que nós fizemos, né? A gente não se conhece direito ainda, né? A gente ainda não foi nem totalmente testado. Então nós temos que lembrar que nós precisamos dos anjos amigos, nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Deus, nós precisamos desse amor que nos ajuda, que nos consola, que nos apoia, mas também temos que ser merecedores. De graça nada vem, tá bom? Então agora nós vamos nos preparar para o passe. Esse passe, já que são fluidos transmitidos pelos nossos amigos espirituais, às vezes os médicos do espaço estão aqui para nos transmitir. Se for a nossa dor física ou a nossa dor, né, espiritual, que nós possamos receber as dádivas. Cada um agora vai receber de acordo com o que está precisando, necessitando, e precisa ter também méritos. Merecer as dádivas, aprender a agradecer, ser grato a esse Deus maravilhoso e bom. Que possamos sair daqui em muito melhores condições do que quando aqui nós chegamos. Que tenhamos serenidade, confiança, e agradecer as casas do caminho, a nossa casa agora faz 45 anos, agradecer a Deus por esse ponto de luz que nos acolhe, que nos recebe, que possamos levar daqui desse ambiente fluidos de paz, de saúde, de serenidade, que possamos abraçar as pessoas que conosco convivem,
e ter gratidão a elas por estarem nos ajudando na caminhada. E os nossos protetores abençoem os nossos lares, os nossos familiares, e que haja mais paz, mais amor nesse universo de Deus. Que assim seja. Que assim seja.